Nós saudamos a todos, convidando-os para elevarmos o nosso pensamento ao nosso Criador, em prece, rogando a sua bênção, o seu amparo, e que possamos todos ser envolvidos em vibrações de muita luz e de muita paz. Dois aspectos se destacam no tema que nos foi proposto: a providência divina e a confiança em Deus. A providência divina, conforme definido no livro A Gênese, no capítulo 2, item 20, é a solicitude ou cuidado de Deus para com as suas criaturas. A onisciência divina, que é o conhecimento completo de tudo, estabelece seus códigos soberanos em perfeita harmonia e sem qualquer improviso, tendo em vista todos os acontecimentos que precisam se desenvolver na medida em que o progresso vai se realizando e as conquistas vão sendo obtidas. Essa providência age acima das nossas percepções limitadas, evidente e variáveis, para manter a ordem imutável do universo. Cada etapa da formação e do desenvolvimento foram harmoniosamente realizadas em milhares de anos sob a supervisão celeste e o auxílio dos arquitetos espirituais, que são os trabalhadores a serviço da divindade, e sempre sob a sua supervisão. Quando Jesus afirma que Deus sustenta as aves do céu, não se trata de nos conduzir a uma atitude de preguiça ou de comodismo, liberando-nos do nosso esforço que a providência divina faria. Por nós, no caso. Não, na verdade é o contrário. Está nos dizer que a providência divina age através do esforço de cada um. Conta conosco, colocando-nos exatamente onde necessário para realizar o grande plano do progresso da humanidade. Nós ouvimos no decorrer da nossa existência muitas vezes alguém dizer: foi Deus que te enviou, ou fulano salvou a minha vida, ou você salvou a minha vida, ou alguém salvou de tal dificuldade. Na verdade, são os agentes divinos que ali estão, como dissemos, exatamente onde necessário para realizar aquilo que é necessário para que o plano maior se cumpra na maior harmonia, auxiliando-nos uns aos outros. Ou seja, cabe a nós fazermos apenas o necessário ou a nossa parte para que o plano maior, para que sirvamos a esse plano maior onde quer que nos encaixemos, como a centelha que somos, e realizarmos aquilo que a divindade espera de nós e para a qual ali nos colocou. Mostra-nos, né, que com a confiança no Criador, que sustenta as aves do céu, mas que também realizam ou seguem exatamente o plano maior, contribuindo, no entanto, com a sua parcela, equilíbrio da fauna, da flora, também nós seremos capazes de realizar a nossa parte. Assim como as aves, nós sabemos da importância de algumas aves na função que elas têm, especial, da preservação de espécies, da disseminação de sementes,
e mesmo as aves de rapina, que muitas vezes nós achamos que estão ali incomodando ou atrapalhando a vida, têm a sua função nos planos soberanos. Então, também nós temos, em qualquer momento da nossa existência, ou em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa existência, nós, por alguma razão, ali estamos para atender os desígnios da providência. Assim ocorre também com a harmonia do universo, quando a intervenção do homem não a perturba. E mesmo quando a intervenção do homem causa algum desequilíbrio, Deus utiliza-se dos episódios para o nosso aprendizado e ou para a nossa cura espiritual. Importante, por exemplo, nós lembrarmos que mesmo as guerras, esse episódio assim, talvez naquele momento, no passado, como o único caminho para os padrões de comportamento dos homens, as próprias dominações arbitrárias e lamentáveis que ocorreram, elas ampliaram os horizontes da humanidade, tornaram conhecidos os povos, as culturas, os seus hábitos, e foram um caminho também, por exemplo, para a disseminação do idioma, que mais tarde foi tão importante para a propagação do Evangelho de Jesus. Então, nós podemos perceber que a cada etapa, o Criador generoso encaminha para a reencarnação gênios do bem, do progresso, espíritos missionários devotados ao bem, para que a mensagem do Mestre Jesus chegue a cada coração. Então, a gente lembra também da frase de Kardec, que dizia que é urgente, mas não é apressado. Por que é urgente? O progresso é urgente, mas nós não conseguimos vencer etapas. Nós lembramos, por exemplo, que quando o mundo conhecido estava quase todo sob o jugo de Roma, sob a dominação de Roma, foi de lá que partiu, através dos apóstolos Pedro e Paulo, a mensagem que eles deveriam difundir, a mensagem de Jesus. Então, todas as circunstâncias da humanidade, do progresso, sempre elas estão sob a coordenação harmoniosa e sublime do nosso Criador. O próprio Paulo de Tarso, que nascido em Tarso, evidente, uma cidade grega, aprendeu o grego, o idioma da sua cidade, do seu país. A cidade, posteriormente, foi submetida ao jugo romano. Então, Paulo acaba estudando o latim. E, sendo descendente de hebreus, falava também o idioma de Israel. Pôde, assim, alcançar, na sua divulgação da Boa Nova, o maior número de pessoas. Então, nós vemos que a subjugação, por exemplo, de um povo, de uma cidade, propiciou, dentro dos planos divinos, dentro dessa sabedoria divina, nós falamos da onisciência divina, mesmo esses fatos difíceis e talvez não tão positivos da história da humanidade, sempre dali haverá um aprendizado, um crescimento para uma contribuição, talvez melhor dizendo, para o progresso da humanidade. Como nós dissemos antes, o improviso não faz parte das leis soberanas.
É por isso, e por essas leis, é que os objetivos existenciais, eles são primeiro delineados e os recursos para que isso seja possível, para que seja possível ao ser humano esse encontro da sua consciência divina e pessoal, então todos os recursos lhe são colocados à disposição dentro dessa programação. O espírito Joana de Ângeles, no livro Nascentes de Bênçãos, ele nos lembra que, ao ser humano, cabe o dever de investir esforço e sacrifício incessantes, trabalhando a conquista das luzes do conhecimento e das bênçãos do sentimento para apressar a própria felicidade. Então, essa é a nossa parte, porque a parte de Deus nós sabemos que está sendo feita com toda a certeza. E podemos crer nisso e agir sempre com essa certeza, amparando-nos no nas nossas iniciativas. Cada um de nós precisa cooperar na concretização dos objetivos próprios, sem distração, diz a benfeitora, mantendo a irrestrita confiança no Criador. Portanto, a nossa parte cabe a cada um de nós. Claro que no esforço conjunto, somando cada um a sua parte, esse esforço, se nós estivermos, como disse a benfeitora, cooperar, precisa cooperar com os objetivos, se nós estamos cooperando, a contrapartida para esse esforço sempre virá até nós. A dor, portanto, é uma escola para nós, ou o remédio indispensável para que nos mantenhamos no caminho do bem, ou se nós nos desviamos, para que a ele retornemos. E nunca será um abandono de Deus. Ainda fica muito em nós, na nossa cultura, nas nossas vivências, que a dor é algo desagradável. Evidente que as sensações que a dor provoca, a angústia, às vezes são, ninguém vai dizer que essa dor é agradável. Entretanto, ela não significa o abandono de Deus. Jesus, com muita propriedade, nos disse que o Senhor jamais oferece pedra ao filho que lhe pede pão. Então, como Deus faria isso conosco? Ele jamais faria. Então, o que nós necessitamos é compreender o porquê daquela dor ou daquela dificuldade. A contrariedade amarga, muitas vezes, que chega, é aviso benéfico, e a doença, um recurso para o nosso progresso, para o nosso adiantamento espiritual. Evidente que nem sempre é possível compreender de pronto, de cara, a resposta divina. Muitas vezes nós precisamos refletir, nós precisamos meditar até compreendermos com um pouco mais de sabedoria. O espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, perdão, no livro Endereços de Paz, que foi o nosso livro de janeiro do Clube do Livro, ilustra com uma pequena história que a providência divina nos alcança sempre, e não apenas atendendo às nossas reais necessidades, mas muitas vezes evitando males desnecessários. E às vezes nós nos revoltamos antes de percebermos o benefício. Depois, quando como dissemos acima, refletimos, avaliamos, nós vamos perceber esse benefício. E a história, então, nos remete a um cavalheiro que chega apressado, já de madrugada,
a um pequeno hotel na rodovia, onde ele havia se registrado pela manhã. Pede a chave do seu quarto e, inexplicavelmente, a chave desaparecera. O viajante logo fica exasperado, grita, xinga e acusa os empregados. O gerente, com muita gentileza, interfere e oferece ao viajante, ao hóspede, um novo quarto, um outro quarto. Ele, porém, declara que havia deixado, junto ao leito, no quarto onde ele estava, uma grande soma em dinheiro e exigia que a porta fosse arrombada. O gerente explicou-lhe, então, que isso poderia ser feito na primeira hora da manhã, tão logo ele necessitasse, mas que, para não perturbar os demais hóspedes que ali estavam. E depois de muita insistência, então ele aceitou ocupar um outro aposento. Pela manhã, quando o dia clareava, a fechadura foi então arrombada, quebrada, e o inconformado hóspede pôde então retirar o seu dinheiro, que ali estava, e quando ele retirou o dinheiro, ele verificou que sob o travesseiro, onde ele havia deixado a soma, estava um enorme escorpião. Portanto, Deus faz coisas por nós que nós sequer podemos imaginar. E ele age das formas mais inusitadas e necessárias. Ali ele evitou até uma morte, poderia ser por uma picada de escorpião. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele nos oferece uma reflexão muito linda e nós trouxemos apenas uma frase que diz assim: a providência é o espírito superior, é o anjo velado sobre o infortúnio, é o consolador invisível, cujas inspirações reaquecem o coração, muitas vezes em desespero, que sustenta o viajor prostrado pela fadiga, é o farol aceso no meio da noite. É ainda, diz Leon Denis, e principalmente o amor divino derramando-se sobre as criaturas, ou seja, em qualquer circunstância. Jesus, o mestre amoroso e bom, embora ele não aceitasse esse último título, sempre que consultado sobre como enfrentar os sofrimentos, os infortúnios, as traições, ele respondia: mantende a confiança em Deus. E às vezes a pessoa insistia: mas eu fui traído pelo melhor amigo, pela pessoa mais próxima, em quem eu depositei toda a minha confiança, e ele dizia: preservai confiantes na justiça de Deus. Então, essa paternidade divina, que hoje a própria ciência já reconhece como resultado das suas buscas para entender a necessidade íntima que cada um de nós temos de Deus. Como afirma o Dr. Dean Hammer, ele e sua equipe pesquisando essa necessidade nossa de Deus, e que ele registra no livro O Gene de Deus, ele identificou o gene da hereditariedade divina. Outros grupos de estudiosos também depois o fizeram, mas ele o identifica como o gene VMAT2, o gene da hereditariedade divina. Se naturalmente, com as compreensíveis exceções, os filhos reconhecem a solicitude dos pais, que são falíveis, imperfeitos, como não reconhecermos em Deus a sua providência constante? Quantas vezes nós duvidamos e nos apavoramos diante de situações muito difíceis, inegavelmente, e até esquecemos que Deus está velando por nós, independente da nossa distração. Mas Ele age, como nós vimos, de infinitas formas para que o socorro nos chegue.
Nós lembramos, né, da narrativa do Evangelho, no episódio em que os discípulos estavam no barco e Jesus repousava, quando começou muito vento e uma tempestade forte. E os discípulos desesperados, o barco era jogado para todos os lados, e os discípulos despertam então Jesus e dizendo como ele pode dormir naquele momento. E Jesus serenamente desperta, pergunta: por que temeis? Como a dizer-nos: nós não estamos sós. Todos os impedimentos e dores, eles foram concedidos por resposta do alto aos nossos pedidos de socorro, nos diz Emmanuel, lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 166. Então, se todos esses impedimentos nos foram dados, eu lembro de que Haroldo Dutra Dias comenta, né, que quando Deus quer castigar os homens, ele atende os seus pedidos, porque muitas vezes nós pedimos coisas absurdas que não são benéficas para nós. E ele completa de que se nós insistirmos em pedir a Deus por que nós estamos enfrentando aquela dor e por que Ele está fazendo isso conosco, os amigos espirituais começam a imprimir a lista. Então, olha a importância de nós termos essa ciência, aprendendo a agradecer o nosso Criador e especialmente confiando nele, porque Ele, como nosso Criador, está sempre conosco. E nós mesmos, quando enfrentamos um filho, por exemplo, que enfrenta um momento difícil e está sozinho, inseguro, desamparado, e de repente ele percebe que o pai está ali ao seu lado, sorrindo, tranquilizando, transmitindo tranquilidade, confiança, como a dizer-nos: eu estou aqui. E é assim que Deus age para conosco. Nós queremos encerrar com uma pequena história narrada pelo nosso querido Haroldo Dutra Dias, em que Francisco de Assis, certa feita, ele junto com um frade amigo, decidiram fazer uma visita a um outro convento. E após muito caminharem no inverno rigoroso da Itália, e quase congelados, bateram à porta do enorme convento. Por meio de uma pequena janela, o monge olhou e perguntou: quem é? É Francisco, nós queremos entrar. O monge, a janelinha se fechou. Francisco o quê? Disse ele. Fechou a janelinha e o monge que estava com Francisco sentou na neve e começou a chorar. Agora nós vamos morrer, ele disse. E Francisco de Assis começou a pular, a cantar e a brincar com a neve. O frade, então, meio preocupado já, disse: mas ficou doido para Pai Francisco. Eu não estou entendendo. Será que você não percebeu que nós vamos morrer? Meu filho, eu esperei a vida inteira por esse momento, disse Francisco. Para quê? Para morrer? Você não percebe que agora não tem nenhum ser humano que possa nos ajudar? Claro, é por isso que eu estou chorando. E ele então amorosamente responde: meu filho, você não percebeu que agora nós estamos, você e eu, 100% nas mãos de Deus? Foi o que eu busquei a vida inteira e agora nós estamos 100% na mão de Deus. Evidentemente que eles não morreram, em pouco tempo a porta se abriu, eles foram identificados e entraram no convento. Então, meus queridos irmãos, Deus não falha, sustenta-nos sempre. Lembremos que ter fé não é acreditar, é confiar. Essa confiança que o nosso querido Francisco de Assis nos convidou a exercitar. Que a paz do Mestre Jesus continue a nos abençoar com a nossa gratidão a todos.